Política, com Rosiane Carvalho. São 4h52. Hoje pela manhã aconteceu o evento Ato pela Reforma Tributária, União e Reconhecimento. E teve a presença dos parlamentares da bancada amazonense em Brasília. Quem está conosco na ponta da linha e conta o que rolou por lá é a jornalista, colunista Rosiane Carvalho. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Thais Gama. Boa tarde para todo mundo que acompanha a coluna de política. Isso mesmo, como você adiantou, hoje teve um ato grande da bancada do Amazonas, destaque para 2 nomes dessa bancada, o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, com setores da indústria e do comércio. Tem uma frase que eu separei aqui, Thaís, para trazer para você, do senador Omar Aziz, que resume bem o encontro. Ele fala: nem quando eu era governador, reuni tanta gente importante. O PIB do Amazonas está aqui. E aí, Thaís, tinha representantes da FIEAM, da CIEAM, da FEComércio, da Eletros, CDL, ACA, enfim, vários empresários, todos ali ouvindo considerações desses parlamentares. Eles próprios, líderes dessas entidades, também tiveram momentos de fala a respeito da importância da reforma tributária, do texto que foi aprovado e do contexto da Zona Franca de Manaus nessa batalha que foi o debate sobre a reforma tributária no ano passado. Então, o senador Omar Aziz, como eu falei dele agora, ele destacou cada um dos membros da bancada, até parlamentares que não necessariamente são diretamente aliados dele em função do campo político ou ideológico, como, por exemplo, Alberto Neto, que não estava presente, mas foi lembrado, foi citado e foi elogiado também como alguém que participou ativamente nas articulações da reforma tributária para segurar, por exemplo, um deputado do PL de outro estado que tinha ali nas mãos uma proposta que atacava a Zona Franca de Manaus. Então, foi mais ou menos esse clima. Uma outra coisa que tem uma conotação política também, que a gente pode tirar desse encontro, foram falas do senador Omar Aziz também em relação ao senador Eduardo Braga. Ele falou: olha, garantimos esse texto e esse contexto para reforma tributária, para a Zona Franca de Manaus, mas a guerra nunca está vencida. E é por isso que nós precisamos de senadores como o Eduardo Braga no Senado, no Congresso Nacional. Nós precisamos eleger lideranças políticas como Eduardo Braga para o Congresso Nacional, para não perder as vantagens da Zona Franca. E aí ele fala, né, ele tem essa fala, e com todo o contexto do que aconteceu nesse projeto, para esse setor, que é o setor que movimenta economicamente o Estado, mas que muitas vezes também movimenta economicamente as eleições, né? A doadores, a grupos econômicos. Essas pessoas estavam permeando aquela assembleia, essa audiência ali nesse local que aconteceu esse ato pela reforma tributária. A gente precisa prestar atenção nesse detalhe. Uma outra coisa é que o senador Eduardo Braga também fez questão de prestar contas em relação às suas emendas. Ele próprio deu destaque da quantidade de emendas que ele repassa para o interior, para a capital do Amazonas, para Manaus, e disse que não fossem as emendas, Manaus estaria ali sem condições financeiras. A prefeitura do Davi Almeida estaria sem condições financeiras de executar alguns programas que executa hoje, como a questão do asfalto, moradias, etc., etc. Outra informação para compartilhar com vocês, Thaís, é que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que tem sido ausente nos eventos do governador do estado, isso não é segredo para ninguém, o rompimento deles neste momento, estava presente lá, anda passeando com o senador Eduardo para cima e para baixo nos eventos da prefeitura, caminhadas na Ponta Negra, a gente tem acompanhado pelas redes sociais, mas também esteve presente nesse evento lá com a indústria, com o comércio, que foi realizado hoje pela manhã. Tem mais um contraponto, uma informação adicional, não sei se a gente ainda tem um minutinho para isso. Temos sim, pode seguir, Rose. Eu queria dizer que essa mesma audiência que a bancada teve hoje, nesse evento, teve o governador Wilson Lima no evento realizado ontem, que foi a abertura do ano da indústria. Esse evento contou politicamente com a presença do governador Wilson Lima, não tinha outros políticos lá,
tiveram conversas, falas públicas e representantes desses setores também agradeceram o governador Wilson Lima pela forma como conduziu a questão da seca, as tomadas de decisões e medidas relacionadas à estiagem, parcelamento do ICMS, que eles colocam que permitiu superar a crise, enfim. Quem eu ouvi, as fontes que eu ouvi que estiveram lá, disseram que foi uma conversa muito fraterna e sincera, e que no final de tudo o Wilson Lima também foi aplaudido por essas mesmas entidades que hoje foram lá aplaudir Eduardo Braga e Omar Aziz. Resumo da ópera, Thaís, é uma exposição de feitos como da função de cada um, na função de senador, na função de deputado, na função de governador, mas é também uma demonstração, uma exibição de pré-candidatos para 2026. Né? Nós temos ali, para 2026, 2 vagas para o Senado e uma para governo. E exposto dessa maneira está o Omar Aziz na disputa para o governo e as 2 vagas para o Senado, naturalmente, para o Wilson Lima e para o Eduardo Braga, a não ser que o Wilson Lima tenha outro trajeto, decida não renunciar, se manter no governo, enfim, são outras questões. Né? Tem muita coisa para acontecer aí. Mas é interessante a gente perceber que são os pré-candidatos, até se tivesse uma pesquisa hoje, a gente veria que os nomes favoritos para as vagas são exatamente dessas 3 figuras que estão circulando assim como pré-candidatos e acabam comunicando, né, com o público, com a população, com o eleitor, com essa afirmativa de candidatura para 2026. É isso, Thaís. Obrigada, Rose. Então vamos acompanhar esses bastidores, essas movimentações, o que nas entrelinhas só você consegue trazer aqui para o nosso ouvinte. Até a próxima semana. Até, sextou, um beijo para todo mundo.